Boa tarde, meus senhores, minhas senhoras. Está aberta a audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2007. E quero aqui justificá-los que os membros das comissões têm problemas pessoais e não pôde estar presente. Então, por isso, eu estou representando o presidente da Câmara, Luiz César. E eu vou ler o edital número 544. Em cumprimentos ao artigo 9º da Lei Complementar número 101, 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, fica convocada a audiência pública, a realizar-se no dia 31 de maio de 2007, quinta-feira, às 16 horas, na sede desta Câmara Municipal, cita na Rua 16, número 730, para demonstração por parte do Poder Executivo local e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2007. Registra-se e cumpra-se, publicando-se na imprensa diária, afixando-se no local público do costume e dando-se ciência por cópia ao chefe do Executivo e aos senhores vereadores. Dado o passado da sala das sessões do vereador Rui Menezes, ao 25 de maio de 2007. Está aberta a palavra para o técnico Adilson, da Prefeitura Municipal. Alô. Bem, como de costume, como já foi dito, nós vamos apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2007, que consolida, que demonstra a movimentação de receitas e de despesas ocorridas de janeiro a abril dentro do município de Barretos, né? Especificando, deixando claro que essa movimentação de receita, esse balanço, essa prestação de contas, ela está demonstrando aqui a movimentação do que ocorreu no Poder Executivo com suas autarquias, né? No caso aqui de Barretos, então, está lá a Prefeitura, o Serviço de Água, a Estação Rodoviária, o Instituto de Previdência, a Educação, a Fundação Educacional e também do Poder Legislativo. Então, os números apresentados, eles correspondem a toda a movimentação do município. Primeiramente, nós vamos apresentar a movimentação de receita ocorrida nesse período. Nós consolidamos essa movimentação para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos uma arrecadação de receita tributária da ordem de 8.726.000. Essa receita tributária ela é decorrente de impostos e taxas municipais. Tivemos uma receita de contribuições da ordem de 3.550.000. Essa receita de contribuições é uma receita predominantemente do Instituto de Previdência, que são as contribuições previdenciárias, tanto da parte patronal como a parte dos segurados vinculados ao Instituto de Previdência Municipal. Obtivemos de receita patrimonial 562.000, uma receita decorrente principalmente de rendimentos de aplicações financeiras. E se tratando de rendimentos de aplicações financeiras, o órgão municipal que mais tem recurso disponível para aplicação é o Instituto de Previdência. Então, aqueles 562.000 é uma receita predominantemente e principalmente do Instituto de Previdência. Não só isso, é claro, tem outras receitas ali de serviços colocados à disposição, mas a grande grupo de receitas patrimonial é de rendimento de aplicações financeiras. Nós não obtivemos nenhuma receita decorrente da classificação agropecuária. De receita industrial, nós obtivemos 208.000. Essa receita industrial é uma receita decorrente lá da Fundação Educacional. Ela fabrica e vende uns produtos lá, e como está consolidado, então está apresentando aqui os nossos valores também. Obtivemos uma receita de serviços da ordem de 9.379.000. Essa receita de serviços, a principal fonte de arrecadação ali dentro é a receita de serviço de água e esgoto da autarquia lá do SAI,
né? E receita, ali dentro dos 9.379.000, também está a receita da Fundação Educacional, né? Que é a receita que o pessoal paga lá na faculdade, então está classificada como receita de serviços. Obtivemos como transferências correntes o total de 33.316.000. Podem perceber que é o grande grupo de receitas do município se concentra ali em transferências correntes, que são receitas oriundas de transferências constitucionais garantidas ao município. Então, são valores repassados pela União. Nós temos ali, como da União, a principal fonte de receita ali é o FPM, o ITR. Temos ali dentro também repasses do Estado, o ICMS e o IPVA, como grandes fontes de receita. Ali também se concentra a receita que o município recebe para o funcionamento do Fundeb, Fundo de Manutenção da Educação Básica, né, para custear a rede municipal de educação básica. E alguns outros convênios federais e estaduais que o município recebe. Então, totalizaram nesse primeiro quadrimestre aquela cifra de 33.316.000. Temos um outro grupo de receita forte também, denominado outras receitas correntes, que as receitas predominantes desse grupo são receitas correntes oriundas de impostos, mais detalhadamente o grupo de dívida ativa, né? Então, os impostos lançados num ano, quando não são pagos naquele ano, eles são pagos no ano seguinte, ele não é mais classificado como receita tributária, e sim como outras receitas correntes. Então, esse grupo de contas representa para a gente 3.300.000. Bem, nós temos um grupo em seguida, um grupo representado ali por deduções das receitas correntes, que é um valor de 2.448.000. Esse valor representa o total que o município contribuiu para a formação do Fundeb, né? O Fundeb, o Fundo de Educação Básica, que a metodologia é a seguinte: o município recebe 100% da receita que tem direito, do FPM, do ICMS, do ITR, e parte dessa receita ele devolve para o governo federal para fazer o Fundeb. Então, nós contribuímos, né, nós mandamos embora, o município contribuiu com o Fundeb federal, 2.448.000. Quer dizer, se não existisse o Fundeb, essa receita ficaria no município. Mas nós temos que encaminhar isso para o federal, e parte daquele valor, um pouco mais ou um pouco menos, ele volta. Mas volta com que base? Ele volta baseado no censo municipal, né, da rede municipal de ensino, da educação básica, isso considerando o ensino fundamental e o ensino infantil. Bem, nós temos ali um outro grupo. Então, essas são as nossas receitas de capital. Qual foi o total das receitas de capital recebidas no primeiro quadrimestre? 57.101.000. E com relação a receitas, essas foram as receitas correntes, né? Essas foram as receitas correntes. Agora, com relação à receita de capital, nós temos uma rúbrica de operações de crédito, que o município não contabilizou nada com operações de crédito. Nós tivemos uma receita de alienação de bens de R$ 129.600. Essa receita de alienação são vendas de ativos da prefeitura, vendas de bens móveis ou bens imóveis, ou até mesmo sucateamento, né? Quando a gente faz uma sucate de bens e servíveis, quando nós vendemos esse bem, então existe uma classificação de receita específica. E no primeiro quadrimestre, essa fonte de receita representou R$ 129.000. Não tivemos amortização de empréstimos, recebemos como transferência de capital o valor de R$ 101.449. Né? Quando nós contabilizamos uma receita como receita de capital, significa que ela é uma receita exclusivamente, né, a receita entrou com receita de capital, a sua saída, a sua despesa tem que ser obrigatoriamente como uma despesa de capital, ou seja, um investimento. Então, se ela entrou aqui com receita de capital, a sua destinação tem que ser um investimento. Então, nós temos ali 232.000 de receita que entrou especificamente para investimentos. Na sequência, ali, nós temos um grupo de deduções, porque aqui nós temos que seguir uma metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, onde nós temos que demonstrar nossas receitas fiscais, nossas despesas fiscais, e depois o nosso resultado primário. Então, a receita fiscal do município no primeiro quadrimestre foi da ordem de R$ 56.810.000.
16 mil, ok? Que no outro gráfico se mostra dessa maneira. Então, receitas fiscais. Na nossa LDO, ou seja, no nosso orçamento, nós temos uma estimativa de arrecadar, ao longo do exercício de 2007, a cifra de 186.363.000. No primeiro quadrimestre, arrecadamos, então, 56.816.000, ok? Nós teríamos que arrecadar, em média, 33%, e nós vamos ver se nós batemos essa média ou não. Então, de 186 milhões, que era o nosso estimado, no primeiro quadrimestre arrecadamos 56.816. Nós passamos as receitas do município no primeiro quadrimestre, agora a gente demonstra as despesas, né? Então, como despesa, nós também separamos por grupos, né, para não ficar uma coisa muito grande, porque nós temos mais de 2.000 ou 3.000 contas de despesas lá, separamos por grupo, então. Bem, tá. Então vamos lá. Então, como é que se gastou aqueles 56 milhões que se arrecadou no primeiro quadrimestre? Pessoal e encargos sociais. De janeiro a abril, a folha de pagamento e os encargos sociais do município, né, somaram 29.507. Então, daqueles 56 milhões lá arrecadados, 29.500.000 foram destinados à folha de pagamentos e encargos. Nós temos um outro grupo de contas aí chamado juros e encargos da dívida, no qual gastamos 60 mil reais. O que é juros e encargos da dívida? O município ele tem dívidas assumidas junto ao governo federal, com o INSS, com o FGTS, com o regime próprio de previdência. São dívidas que você paga, se você tem um contrato, você paga ao longo prazo. Então, juros dessa dívida de longo prazo, pagamos 60 mil reais no primeiro quadrimestre. Temos um outro grupo de contas chamada outras despesas correntes. Então, nesse grupo de contas, outras despesas correntes, está consolidado todo o gasto de custeio da administração municipal. Ou seja, tudo aquilo que acontece no dia a dia. É uma despesa que ela acontece independente da vontade do gestor. Quer dizer, então, aqui eu gasto com combustível, com medicamento, com telefone, com merenda escolar, com energia, com material de limpeza, com material de escritório. Então, essa despesa de custeio está toda contabilizada ali em outras despesas correntes, que somou, então, 33.332.000. Tá? Então, as nossas despesas correntes significa mais ou menos assim, se eu pegar ali pessoal em encargos sociais, os juros da dívida e essa despesa de custeio do município, no quadrimestre, só ali no quadrimestre, somou 62 milhões de reais. 62.899. Bem, e de investimento, o que é que foi feito de investimento nesse primeiro quadrimestre? Investimentos, nós temos ali 3 milhões de investimento. Então, o que é investimento? É quando eu faço a construção, quando eu faço pavimentação, quando eu estou investindo nos próprios municipais. Então, foram investidos ali 3 milhões. Outro, 99 mil, nós usamos como inversões financeiras. Inversões financeiras também é um investimento, só que inversões financeiras por exemplo, você compra um imóvel pronto. Se você constrói um imóvel, ele é classificado lá como investimento. Se você compra um imóvel pronto, ele é classificado contabilmente para nós como inversões financeiras. Então, foi adquirido alguma coisa que já estava pronto ali. Nós investimos em alguma coisa que não fomos nós que construímos. É basicamente isso. 99 mil reais. E dessa dívida de longo prazo, nós pagamos no primeiro quadrimestre 18.614 reais. Então, esta foi a despesa ocorrida no primeiro quadrimestre, 62.899 contra 3.119. Né? Da mesma forma, nós temos que chegar aqui, a gente falou agora há pouco numa receita fiscal, temos que demonstrar também a nossa despesa fiscal. Então, a despesa fiscal do município no primeiro quadrimestre foi da ordem de 65.939. Ok? Estou mostrando receitas e as despesas. Bem, em gráfico, da mesma forma que nós tínhamos uma receita prevista de 186.081 de receita, né, nosso limite de despesa é o mesmo. Então, nós temos 186.081 para o ano todo, e no primeiro quadrimestre nós executamos 65.939. Ok? Podemos tocar?
Quadro seguinte, nós temos um resumo disso tudo que foi falado. Então, deixa eu ver aqui se a gente consegue melhorar esse quadro. Está aqui. Então, isso aqui é um resumo dos quadros anteriores, onde nós tínhamos, então, receitas correntes. Nós tínhamos uma previsão de arrecadação de receita corrente no quadrimestre de 179 milhões, arrecadamos 57 milhões no primeiro quadrimestre, atingindo 31,83% da meta. Nós tínhamos uma previsão de receita de capital de 8 milhões, arrecadamos 232 mil, atingindo 2,90% da meta anual. Dando um total, então, nosso total, 187 milhões era a previsão anual, arrecadamos 57 milhões, ou seja, arrecadamos 30,60% daquilo que estava previsto para o ano todo. Esse é o resumo da receita. Com relação às despesas, já no quadro de baixo aqui. Aqui, esses valores aqui. Nós tínhamos, então, uma estimativa de gastar com despesas de corrente 170 milhões por ano todo. Nós gastamos, no primeiro quadrimestre, 62.899.000, correspondente a 36,99% do valor da meta anual. Nós tínhamos uma previsão de despesa de capital de 11.250.000 e executamos no primeiro quadrimestre 3.119.000, ou seja, 27,73% da meta anual. Resumindo, do nosso orçamento de despesa, uma previsão de despesa anual de 187.375.000, executamos no primeiro quadrimestre 66.018.000, ou seja, 35,23% daquilo que estava planejado para o ano todo, né? E resumindo, o nosso resultado primário, que é aquilo que a gente vem apresentar, né? O objetivo aqui é mostrar o resultado primário, porque o que é o resultado primário? O resultado primário é a diferença entre receita fiscal, que aqui foi 56.816.000, para despesa fiscal, 65.939.000. Então, o resultado primário, nós tínhamos uma meta anual, isso aqui são metas anuais, então nós pretendemos encerrar o exercício de 2007 com resultado primário de R$ 282.000. O que aconteceu no primeiro quadrimestre? Nós encerramos com resultado primário deficitário da ordem de 9.123.000. Ok? Então, 3.235% inferior àquilo que a gente estava, da meta que a gente buscou quando a gente fez a LDO. Agora a pergunta, isso é uma boa situação? É um bom cenário? No momento não é um bom cenário, mas isso tende a diminuir, a se regularizar ao longo do exercício. Por quê? Porque no começo do ano, a administração geralmente ela assume compromissos, né, de despesas que vão acontecendo ao longo do exercício. Então, o primeiro quadrimestre é o quadrimestre onde mais se assume contratos, assume, né, coisas que você vai pagando até o final do ano. Então, o cenário aqui não está um cenário muito confortável, um cenário muito bom, mas isso ele tende a vir a se regularizando ao longo do exercício de 2007. Então, nós tínhamos aqui um resultado primário, nós temos, né, um resultado primário esperado para o final do exercício de 282.000 e encerramos aqui o nosso primeiro quadrimestre com menos 9.123.000. Esse foi o cenário do primeiro quadrimestre. Esse outro quadro, a gente mostra como é que está a situação de dívidas da prefeitura. A prefeitura não, né? Porque aqui está consolidado. O que o município deve e o que o município tem de disponibilidade financeira. Então, primeira linha ali, dívida consolidada. No encerramento de 2006, o município dispunha de 19,5 milhões de dívida consolidada. O que é essa dívida consolidada? É a dívida que o município paga a longo prazo. Então, esses 19 milhões, tem vários credores ali dentro, tem o Instituto de Previdência do município, tem o INSS, tem o FGTS, tem a Companhia de Energia, tem vários credores ali dentro. Para cada credor, a prefeitura tem um contrato onde ela diz que ela vai honrar essa dívida
em 60 parcelas, 120, 180, até 240 parcelas. Então você paga pouco dessa, apesar de ser uma dívida alta, você paga pouco dela por mês, porque ela é uma dívida de longo prazo. Então, inclusive os precatórios estão ali dentro, os precatórios judiciais. Então nós tínhamos um saldo dessa dívida de 19 milhões e meio no final de 2006 e no encerramento do quadrimestre essa dívida foi para 20 milhões 018. Então provavelmente o município deve ter assumido uma nova, além daquilo que ela pagou nesse quadrimestre, ela deve ter assumido uma nova dívida porque ela aumentou, né? A tendência seria diminuir, ela aumentou. Então provavelmente com certeza foi assumida uma nova dívida nesse período. Mas no entanto, 20 milhões e 18 é o saldo da dívida de longo prazo do município. O que o município tem de ativos, de disponibilidade financeira? O município, se nós somarmos a prefeitura e as autarquias, nós encerramos o exercício de 2007 com dinheiro em caixa da ordem de 16 milhões 412. No encerramento do quadrimestre, no encerramento de abril, nós tínhamos em caixa 17 milhões 124, ok? Bom, é bom lembrar que esses 17 milhões 124, somando o dinheiro que tinha aqui na Câmara, na Prefeitura e nas autarquias. Então, tudo somava 17 milhões. Mas é bom lembrar, porque quando a gente fala em 17 milhões de caixa, pensa que o município tem muito dinheiro, que o município está rico, né? Quer dizer, ele tem todo o dinheiro, é o dinheiro de todas as autarquias, mas também o dinheiro do município ele não fica numa única conta bancária, num único caixa. Ele fica lá, tem um caixa para a saúde, um para a educação, um para o Fundef. Nós temos lá quase 100 contas bancárias lá, né, Milton? Então, você pega esses 17 milhões, vai botando um pouquinho em cada conta e esse dinheiro desaparece, tá certo? Então, o dinheiro que está com um carimbo para uma determinada destinação não pode ser utilizado por outro. Isso inviabiliza um pouco a administração pública. Mas, enfim, nós tínhamos um saldo de 17 milhões 124 no caixa. Nós tínhamos em 30 de abril, nós tínhamos haveres financeiros de 11 milhões 466. Esse haveres financeiros é um grupo de contas utilizado lá para fundação educacional, quer dizer, não conta como dinheiro vivo lá para a prefeitura, é um grupo de contas operacionalizado pela fundação educacional, ou se não todo ele operacionalizado pela fundação, mas grande parte, né? E o município tinha também, nós falamos lá de uma dívida de longo prazo, e o município tinha uma dívida de curto prazo, os chamados restos a pagar, né? Na virada do exercício era da ordem de 11 milhões 265. Em 30 de abril, os restos a pagar de exercícios anteriores e do exercício de 2007, inclusive, né, de 21 milhões 449. Então, esse era o saldo da dívida de curto prazo que havia junto ao o município, né, totalizava uma dívida de curto prazo de 21 milhões 449. Bem, e a dívida pública, então qual era a dívida pública líquida do município no encerramento do quadrimestre? O que é a dívida pública líquida? É nós pegarmos a nossa dívida, é nós pegarmos aqui os nossos bens, né, que é os 17 milhões mais 11 milhões, e desses bens e direitos, que é 17 mais 11, nós descontamos a nossa dívida de longo prazo, 20 milhões, e descontamos também a dívida de curto prazo, 21 milhões. Então, se nós fizermos essa conta, colocarmos esses dois valores positivos e esses dois 20 negativo, ainda sobra uma dívida de 12 milhões 877. Então, dívida pública líquida é a minha dívida total menos os meus ativos de curto prazo também, então dá uma diferença ali de 12 milhões 877, e essa se constituiu a dívida pública líquida do município em 30 de abril. E uma outra coisa que deve ser avaliada aqui é o resultado nominal. Então, qual foi o resultado nominal do município no encerramento do primeiro quadrimestre? 10 milhões 076. O que é o resultado nominal? É o quanto que a dívida alterou de um período para o outro. Vejam só, em 31 de dezembro de 2006, a dívida pública líquida era de 2 milhões e 800. No final de abril, ela foi para 12.877. O resultado nominal de 10 milhões é justamente a diferença entre os dois valores. Então, esse aqui é o resultado nominal. Na verdade, de uma forma mais simplificada, ele que poderia se chamar o quanto que a dívida evoluiu. Evoluiu 10 milhões 076.
Então, a dívida fiscal líquida, em 31/12/2006, ela era de 2.801.000. O esperado, no final do ano, é de uma dívida negativa, ou seja, que o nosso dinheiro possa cobrir a nossa dívida em torno de 6,5 milhões. E, efetivamente, no primeiro quadrimestre, essa dívida pública fechou em 12.877.000. Esta situação ela não é tão desconfortável, porque, de acordo com a legislação, o município não tem que ter disponibilidade financeira para a sua dívida consolidada. A dívida consolidada ela não está vencida, né? Ela vai vencer de acordo com suas parcelas. Então, se eu tenho uma dívida dentro daqueles 20 milhões, se eu tenho uma dívida que eu vou pagar em 240 parcelas, que é esse valor aqui, eu não preciso ter disponibilidade financeira para ele. Então, apesar de eu ter uma dívida de 12 milhões, quer dizer, que eu não tenho dinheiro para honrar parte dessa dívida, mas esse não é o caso, porque essa dívida também não está vencida, ok? Além da receita e despesa, dívida e disponibilidade financeira, nós trouxemos aqui também para a apresentação, embora esteja fora do contexto geral, mas nós quisemos trazer alguns índices, né? Porque o órgão público, o município, tem que aplicar um determinado valor no ensino, um determinado valor na saúde, tem um limite máximo para despesa com pessoal, com Fundeb, e a gente trouxe esses limites aqui para a apresentação. O primeiro limite que nós temos aí para apresentar é a despesa com o ensino. Bom, com relação ao ensino, o município tem que aplicar de algumas receitas que ingressam no município, que não são todas, está lá definido na Constituição, parte desse grupo de receitas eu tenho que pegar uma fatia de 25% dela e aplicar no ensino. Então, como é que nós encerramos isso? Aqui está quadrimestre ou está trimestre que vocês fizeram? Quadrimestral. Então, no primeiro quadrimestre, essas determinadas receitas que estão lá na Constituição, que eu tenho que pegar 25% dela, no primeiro quadrimestre somou 30.525.000. Então, eu pego 25 milhões de 30.525.000, totaliza para mim 7.631.000. Então, isso aqui, no primeiro quadrimestre, eu teria que ter investido em ensino, no mínimo, 7.631.000. E vamos ver, então, esse é o limite mínimo que o município tem que investir. Como que ocorreu? Como que nós estamos apresentando que empenhado, liquidado e pago é o que nós chamamos de fase das despesas lá, né? Então, o município aqui, ele faz empenhos globais. Então, já foi empenhado despesas no ensino, até o primeiro quadrimestre, 14.761.000, que corresponde, então, a 48,36% da minha base de cálculo. Quer dizer, eu poderia ter empenhado no primeiro quadrimestre apenas 7.631.000. Eu empenhei 14.761.000. Isso pela despesa empenhada. Pela despesa liquidada, eu liquidei de despesa 9.562.000, correspondendo a 31,33% da minha base de cálculo. E eu efetivamente paguei no ensino 6.067.000, que corresponde a 19,88%. Mas o que significa empenhado, liquidado e pago? Despesa empenhada para a gente é aquela despesa efetivamente compromissada. Quando eu fiz lá em janeiro um contrato com uma empresa para fornecer merenda escolar. Então, eu contratei uma empresa para fornecer merenda escolar o ano todo. Então, o empenhado é isso, eu considero de janeiro a dezembro, mesmo que o cara não forneceu a merenda para mim de junho, julho, agosto, mas o custo dessa merenda está lá nos 14 milhões. Esse é o conceito de despesa empenhada. Qual que é o conceito de liquidada? O liquidado é dessa despesa empenhada de janeiro a dezembro, o que é que já foi fornecido para mim de merenda? Ele já tirou nota de quê? Então, isso é despesa. Então, já foi fornecido de bens e serviços para merenda 9.562.000, correspondendo a 31,33%. E o pago é aquilo que eu já paguei efetivamente para o meu fornecedor. Então, eu já licitei, ele já entregou a mercadoria ou prestou o serviço e eu já fiz o cheque e já paguei para ele. Então, essa é a diferença do empenhado, liquidado, pago.
Então, pelo empenhado e pelo liquidado, nós cumprimos 25% do ensino. Só pela despesa paga que nós ficamos um pouco abaixo. Só que, primeiro quadrimestre, mês de janeiro e fevereiro, praticamente o ensino não está sendo operacionalizado. Eu não tenho grandes movimentações no ensino em janeiro e fevereiro, por isso que a despesa paga ficou abaixo. Alguns gráficos aqui que não vem ao caso. Bom, despesa com o Fundef, que agora não é mais Fundef, F aqui, agora é B, né, de educação básica. Então, Fundeb. O município recebeu 4.974.000 de recursos do Fundeb no primeiro quadrimestre, né? Desses 4.974.000, o município é obrigado a aplicar, no mínimo, 60% desse valor em folha de pagamentos de profissionais da educação, professores, coordenadores pedagógicos, supervisores de aluno, né? Então, dos 4.900.000 recebidos, nós tínhamos que aplicar 2.900.000 no mínimo com folha de pagamento de professores. Foi empenhado até o momento 8.700.000. Por quê? Porque aqui a folha de pagamento é integral aqui, né, Milton? Pela despesa empenhada, está empenhada até dezembro. Então, por isso que está fora de parâmetros aqui. Mas a despesa liquidada já dá uma noção mais real. Quer dizer, o que se prestou de serviço para o Fundeb no primeiro quadrimestre? Representou 79%. Quer dizer, eu tenho uma obrigatoriedade de aplicar no mínimo 60%, pela despesa liquidada nós já aplicamos 80% dos recursos do Fundeb. E efetivamente pago 46,67%. Então eu tenho que chegar até o final do exercício com, no mínimo, pagando, né, para os professores 60% desse valor que é a receita total do Fundo da Educação Básica, aqui, que é o Fundeb. Despesa com saúde. A legislação diz que de determinadas receitas o município tem que aplicar, no mínimo, 15%, né, da base de cálculo dessas receitas em ações de saúde. Então, no primeiro quadrimestre, nós teríamos que aplicar, no mínimo, 4.578.000. Aí, mesma coisa. Quanto é que foi empenhado na saúde no primeiro quadrimestre, considerando a base de cálculo, né, que está na Constituição? Empenhamos 15.548.000, de um limite mínimo de 15. Tá, mas tudo bem, Adil, você me disse que o empenhado está para o ano todo, não podemos considerar isso aqui. Mas, efetivamente, liquidado de serviços prestados para a saúde ou de bens adquiridos, né, fornecidos lá para a saúde, quanto é que representou? 23,95. Ou seja, eu tinha uma obrigação mínima de 4.500, eu liquidei 7.300.000, correspondendo a 23,95, e paguei, deixa eu diminuir aqui, e efetivamente gastei, né, eu emiti cheques lá para fornecedor para a saúde no primeiro quadrimestre no valor de 4.025.000, correspondendo a 13,19 do meu limite. Então, minha despesa paga ficou abaixo do limite, mas, porém, a liquidada está dentro, está bem acima. Quer dizer, então, a diferença aqui dos 7.300.000 para os 4.025.000 está lá na tesouraria, lá para ser paga, porque esses 7.312.000 é uma despesa que já está liquidada, ela está pronta para ser paga. Por que não foi? Porque a gente trabalha com ordem cronológica, né? Nós não podemos antecipar pagamento, a prefeitura tem que ir fazendo os seus pagamentos de acordo com os vencimentos. E, como o Milton acabou de colocar, nós fechamos esses valores em 30 de abril. Então, em 30 de abril, ali nos 7.312.000 tem a folha de pagamento da saúde, que foi paga lá no dia 5, provavelmente. Então, tem uma despesa, a diferença de 7 para 4 ali, eu não sei precisar qual que é o valor da folha de pagamento, mas essa diferença já cresceu muito ali, né? Até no dia 5, quando você paga a folha, aquela diferença entre o liquidado e o pago cai razoavelmente, substancialmente. Pois não. Está, o SAMU, eu estou falando de uma forma genérica, mas o Milton, o SAMU está incluído na saúde, né? Só que por... O meu? Para registrar a pergunta? O senhor pode formular a pergunta novamente? Só
gostaria de saber se o pagamento aos serviços prestados pela empresa Pinheiro e Barros Clínica Médica Limitada, que vem a ser o SAMU, está registrado nessa folha de pagamento, nessa aplicação em saúde. Ou, se possível também, reflete em quantos por cento, Nasci? Bem, então vamos lá, são algumas perguntas. Bom, quando a gente demonstra a despesa da saúde, todas as despesas da saúde estão demonstradas aqui. Aquelas originadas com recursos próprios do município e outras decorrentes de convênio. Então, estão todas demonstradas nesse valor. Para fim de apuração do índice dos 15%, quando essas despesas, nós pegamos e fazemos o seguinte, a gente coloca todas as despesas de saúde, 100% das despesas de saúde, né? Para fins de apuração de índices, o dinheiro que vem do governo federal e do governo estadual para a saúde não pode contar como aplicação nossa. Então, a gente faz o balancete da saúde, desconta tudo aquilo que foi pago com recurso da União e do Estado, para depois a gente apurar o índice ali. Então, como o senhor perguntou, ele está ali dentro? Ele está empenhado ali dentro, mas na hora de computar se o município aplicou ou não os 15%, essa despesa não conta, porque não foi dinheiro do município, foi dinheiro que veio lá da União, né? Agora, a sua última pergunta, quanto que as despesas do SAMU representam aqui dentro? Quer dizer, como eu disse anteriormente, isso aqui nem era material de audiência, a gente apresentou mais com uma complementação. Esses dados sintéticos e consolidados aqui do ente municipal não permite, para mim, nesse momento, identificar o quanto que a despesa do SAMU representa na consolidação geral. Tá, senhor? Eu fico devendo essa informação para o senhor. Sim. O que eu quis dizer assim é que, seja de qualquer forma, quando o dinheiro vem através de um convênio, através de uma parceria dos vários entes da federação, isso não conta como aplicação, ele não serve para calçar o índice aqui. Quando a gente disser que o município gastou 17%, gastou 20% ou 30% de saúde, esse dinheiro que veio de fora através de parcerias de convênios, ele é expurgado do total da despesa para a gente chegar no percentual aplicado. Ok? Bom, e finalmente, para encerrar, a gente apresenta as despesas com pessoal do município. A gente está com um problema aqui, inclusive a gente está tendo que trabalhar com notas explicativas para justificar o que está ocorrendo aqui no município, que a despesa com o pessoal do município é calculada baseada na receita corrente líquida do município. O que é a receita corrente líquida? É toda a receita do município, tem toda uma metodologia para se apurar a receita corrente líquida do município, que eu acho que aqui não vem ao caso. Mas a receita corrente líquida do município em 30 de abril é da ordem de 154.377.000. Município, excluindo o Poder Legislativo, que o Poder Legislativo tem um outro percentual, tem um outro valor, quer dizer, então o Poder Executivo, com suas administrações indiretas, pode gastar em folha de pagamentos e encargos 54%, que corresponderia a 83.364.000. Considerando ali um limite prudencial de 51,30. Então, o que a legislação fala? Você pode gastar 54% da sua receita corrente líquida com folha de pagamento. Mas quando você atingir 95% desses 54%, que dá 51,30 ali, que em valores dá 79.195.000, você tem que começar a diminuir seu gasto, porque você não pode passar do limite prudencial, que seria 79 milhões lá. Mas olha o que ocorreu com a nossa despesa de pessoal no primeiro quadrimestre. Foi apurada uma despesa de 83.921.000, representando 54,36% do limite máximo de 54%. Né? Mas o que ocorre no município de Barretos? Nós temos uma autarquia municipal, que é a Fundação, né, que, portanto, por essa categoria de ser uma autarquia municipal, ela tem que ser consolidada nas contas municipais. E a autarquia municipal, quando ela é uma fundação educacional, ela pode gastar até 80 e quantos por cento, Miltinho, da receita com folha de pagamento? 2/3.
ela pode gastar 70% no folha de pagamento. Ou seja, então, o que aconteceu? Nós somos obrigados a consolidar a fundação, quando a gente consolida a fundação nas contas públicas municipais, nós estamos excedendo a nossa despesa com o pessoal. Mas por quê? Porque a fundação ela tem um limite de pessoal que é diferente daquela do Poder Executivo e das demais autarquias. Então, nós temos que nos explicar para o Tribunal de Contas. Agora, se nós expurgarmos a fundação educacional do nosso limite, que a gente está analisando tecnicamente, juridicamente, a viabilidade disso, porque já que ela tem um limite próprio para a despesa com o pessoal, então ela tem que ficar lá, ser apurada separadamente, não junto conosco, porque ela está prejudicando, né, a demonstrativa de pessoal do município. Se nós expurgarmos a fundação educacional desse contexto aqui, a aplicação ela cai para 49%, a folha de pagamento, né, a despesa com o pessoal cai para 49%, ok? Então, nós mostramos como está o real, 54 para 1,36, mas quando nós estamos publicando, já foi publicado no jornal, né? A lei de responsabilidade foi publicada esse final de semana no jornal, foi lá como está, 54,36, mas foi com nota explicativa que, se nós expurgarmos lá a fundação, a gente justifica, menciona a legislação, então aquele 54,36 cai para 49%, ok? Só alguns gráficos aí que estão pequenos, que não vale a pena a gente perder muito tempo, e basicamente era isso então que nós tínhamos para falar nessa audiência, porque a audiência, na verdade, ela pede para a gente justificar resultado primário e resultado nominal, que são decorrentes de receitas e despesas e de dívidas e disponibilidade financeira. Como eu já disse, esses índices nós trouxemos só para complementar, né, ilustrar um pouco mais como é que está a situação do município. Eram esses os dados que nós tínhamos para apresentar. De minha parte, dou por encerrada a apresentação, deixo a palavra aberta para algumas dúvidas e sugestões que possam existir. No mais, eu encerro a minha parte. Pois não, Adilson. Eu tenho uma pergunta do munícipe ali. Por favor, se você possa me respondê-lo. Pois não. Se está incluso na folha de pagamento a terceirização do corte de leitura de água e vigia e estagiários. Essa é uma das perguntas. A segunda, ele pergunta se consta no balancete como gasto de pessoal. É lá do SAI, você não falou, então só lá do SAI. Então, esse é o tipo de pergunta detalhada que os relatórios aqui não dá para eu apresentar, porque quando vem com despesa com o pessoal que o SAI manda para a gente lá, eu, sinceramente, essa questão de se é despesa com pessoal, se não é despesa de pessoal, isso é uma questão polêmica diante da legislação, né? Então, nós teríamos que analisar detalhadamente cada rúbrica de despesa lá do SAI para ver se eles estão contabilizando. Começar pelo objeto do contrato, né? Quando você vai contratar serviços, porque uma contratação, isso vai ser uma prestação de serviço ou estou contratando uma despesa para folha de pagamento. A diferença é muito tênue, é muito pequena a diferença. Então, somente com o balancete do SAI na mão, detalhadamente, que eu poderia estar respondendo, e essa informação, infelizmente, eu não tenho aqui no momento. Eu como apresentador aqui da audiência, eu não tenho isso na mão. Pois é. Pode explicar para mim, por gentileza, se esse serviço contratado pelo SAI, se é para uma prestação de serviço ou se é para o fornecimento da mão de obra? Então, essas perguntas, elas foram colocadas aqui, elas nem fazem parte do foco da audiência, o senhor há de entender que eu, como técnico, precisaria de mais elementos, não é uma coisa que eu posso afirmar aqui. Porque se nós analisarmos, nós temos que analisar o objeto que foi licitado, quais são os cargos existentes na entidade que contratou, para que você, diante do objeto licitado e dos cargos existentes e da situação, para que a gente possa dizer se isso é uma prestação de serviço ou se foi para substituir realmente mão de obras, né? Geralmente, quando você faz um consórcio de saúde que só tem mão de obra, fica muito fácil. Agora, quando você contrata uma empresa, quer dizer, então essa empresa está fornecendo só mão de obra ou está mão de obra e também outro tipo de serviço, como coleta de lixo, por exemplo. Então, coleta de lixo tem o pessoal que recolhe o lixo, mas também tem os caminhões. Então, você tem que analisar cada contrato, caso a caso. Eu não posso encerrar esse assunto aqui agora dizendo é a substituição ou não é.
Tá joia? Vocês me desculpem aí não poder finalizar o assunto. Bom, meus senhores, então está encerrada a audiência. Estão satisfeitos? Então está encerrada a audiência e eu te agradeço pela presença disso. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Obrigado.